Olá a todos. Hoje venho contar a minha experiência com peiote. Peiote é um cato e que depois a gente come em bolinhas. É um cato que não há cá em Portugal e que depois os índios fazem aquilo em bolinhas, fazem uns rezos para, para limpar e otimizar aquela planta e depois toma-se. O setting é muito parecido com a ayahuasca, que eu já fiz aqui um relato. Portanto, são índios, há uma preparação, e portanto não me vou alongar nessa parte. Aquilo que eu tenho vontade de partilhar foram 2 noites muito bonitas. Aquilo que eu vou contar é a primeira noite. Foram 2 noites seguidas muito bonitas. Aquilo que eu vou contar é a primeira noite e depois logo vejo se conta a segunda. Vamos ver. Eu nunca tinha tomado peiote e por acaso, antes da toma, não investiguei muito sobre isso. Falei com uma ou duas pessoas, mas enfim, mas eu costumo fazer essa investigação e não o fiz. E portanto, eu estava sem saber, e foi bom isso, no meu caso, sem saber se o peiote dava conhecimento através no sentido de uma transcendência divina, se era para abrir algum chakra específico. Pronto, depois percebi pela minha experiência que tem a ver com a abertura do coração. Não sei se é assim para toda a gente, no meu caso foi. E aquilo que se passou foi absolutamente surpreendente. Depois da toma, eu esperei um bocado, depois pus a minha venda. Os índios disseram qualquer coisa como: hum, enquanto nas outras medicinas as pessoas põem a venda e depois tudo acontece com a venda posta, esta medicina é diferente e vocês têm que lutar pela. Nós temos que aquilo é feito à volta de uma fogueira e, portanto, convém que a gente vá falando com o fogo, vamos deixando lá no fogo. É como se o fogo fosse ativando ainda mais a medicina em nós e, portanto, é preciso ter uma relação com o fogo, atirar umas sementes ao fogo para ver se, para dizer o que é que queremos largar, o que é que queremos pedir, o que é que queremos transformar. E os índios estavam a falar disso e eu pensei, não, eu não vou ter isto em conta porque eu sei que uma medicina para mim, eu ponho a venda e tudo acontece e portanto eu vou ignorar um bocado isto porque quero fazer à minha maneira, pronto. Gosto de ir seguindo a minha intuição, enfim. E, de facto, o que aconteceu foi que eu fiz a toma, pus a minha venda e eu estava num desconforto imenso. Já antes, um dia antes e na viagem para lá, eu estava sempre incomodada, sempre mal disposta, enjoada, era como se o meu sistema soubesse o que ia acontecer e todo o ego tivesse a resistir a uma coisa que ele sabia que ia acontecer. Eu não sabia, mas este sistema queria. Então, sabia. Então, houve resistência por todos os lados. E depois da toma eu realmente comecei a ter umas sensações e as sensações que eu tinha era de... É como se eu tivesse a sentir o meu corpo assim fora de mim e eu conseguisse sentir tudo o que eu estava a sentir fisicamente e emocionalmente. Então parecia que eu via aqui a minha zanga,
a minha sensação de azia que eu estava a sentir naquele momento, de ardor no peito, mas em vez de estar aqui, era aqui. Então eu conseguia ver tudo isso a acontecer. Mas eu estava em sofrimento, eu pensava, para que é que eu vim fazer isto? Estou super desconfortável, não conseguia perceber. E uma outra coisa que os índios diziam é: esta é uma medicina que é muito de estar no presente, ela ensina a estar no presente. E, e realmente eu a ver aquilo tudo, não é? O que é que se estava a passar comigo, de facto isso era o presente, mas era muito desconfortável. E logo aí eu percebi: eu fujo de estar no presente e fujo através de pensamentos compulsivos ou enfim, porque há todo este desconforto no presente que eu não quero ver, não quero sentir. Então o presente, isto era coisas que eu estava a sentir lá no início, não é? O presente não é assim uma coisa tão boa, porque é muito. E depois eu sentia muito silêncio em tudo. Mesmo quando um índio falava, mesmo quando depois fui lá fora, aquilo é feito assim numa tenda, a fogueira está numa tenda assim grande, o fogo está no meio, nós estamos assim à volta e os índios vão fazendo uns rezos, depois há quem canta uma música. Depois, quando eu fui lá fora, também senti tudo muito silencioso e eu pensei, eu quando fui quando eu o presente tem tanto silêncio, eu não gosto deste silêncio, mas porquê que eu não gosto? O silêncio é bom. Porquê que eu estou a sentir quase pela primeira vez o silêncio de todas as coisas? O silêncio que permeia tudo. E este silêncio é tão cruel, tão desagradável. E ao mesmo tempo, mesmo que pareça um paradoxo, comecei a perceber que aquele silêncio era eu, que eu sempre tinha sido aquilo. E eu acho que o que me estava a incomodar imenso era: se eu sou este silêncio, se eu sou esta pausa, se eu sou esta paz, se eu descubro agora isto, com 49 anos de idade, então toda a vida que eu vivi até agora, eu não vivi de acordo comigo. Portanto, isto é que me incomodava no presente. É como se eu não conseguisse e não quisesse estar no presente, porque ele ia denunciar o erro, digamos assim, o equívoco em que eu tinha vivido a vida toda. E lembro-me que há 10 anos, quando comecei a ir a retiros, um dos primeiros retiros que eu fui, lembrei-me lá nessa altura, porque isto é a noite toda, portanto, começa, imaginem, às 11 da noite e só acaba quando o dia nasce. Portanto, isso foram muitas horas. Portanto, eu estou a falar-vos ainda só do início. Pronto. E nesse início eu lembrei-me de uma dinâmica que aconteceu num dos primeiros retiros a que eu fui. E a dinâmica tinha a ver com nós dançarmos um bocado e depois pormos a mão no coração para sentir o coração. E nessa altura, portanto, eu já fui a vários retiros e já fiz várias dinâmicas, e esta dinâmica em particular, o desenho da própria dinâmica não tinha nada de especial. Mas o que me marcou e que eu nunca mais esqueci foi eu ter sentido o meu coração e ter sentido a profunda delicadeza do meu coração. A delicadeza, a beleza, a suavidade. E lembro-me já, nessa altura, há 10 anos, de eu sentir: se isto é o meu coração, eu estou a viver tão longe dele, porque eu não sou esta. Eu falo demais, uh, quer dizer, todas as coisas que eu faço e a minha personalidade está organizada nos antípodas do que este coração me está a dizer, esta delicadeza. Eu comovi-me com o que senti no meu coração, esta delicadeza, e que, alguns na infância,
não é? Que sempre fui esta delicadeza, mas alguns na infância fui perdendo e, e não conseguia continuar a sintonizar-me com essa pausa, com esse silêncio. E naquele momento das primeiras horas da toma do peiote, na primeira hora, digamos assim, isso era o que me estava a custar muito, mas mesmo muito. Ou seja, o presente era lindo e havia silêncio no presente, só que eu não queria ver aquilo porque eu tinha fugido toda a vida daquilo. E provavelmente eu tinha fugido a vida toda daquilo porque eu achava que aquilo que eu era um erro. Achei, o equívoco criou-se, então eu tinha que me transformar noutra pessoa, ser outra pessoa para agradar, para corrigir qualquer coisa em mim. E o que eu descobri agora ali, nessa primeira hora, é que afinal eu não tinha que ter feito isso. Eu desvirtuei tudo e então é como se eu tivesse a tomar consciência do quão longe vivi de mim durante tantos anos, achando que esta personalidade, esta forma de ser espevitada e de dizer e de acontecer, que era a minha, que eu estava a ser igual a mim mesma, que isto era a minha verdade, de eu dizer as coisas que eu acho, de eu refilar se tenho que refilar. Me, uh, ok, eu posso fazer estas coisas, mas a urgência com que a faço, ou o ritmo com que faço, não tem nada a ver comigo. Mesmo as roupas que eu. Tantas roupas que eu vesti, tantas. E depois percebi que muitas vezes eu não encontrava a roupa que eu queria vestir, ou se me queria maquilhar ou não, ou que maquilhagem que eu queria fazer, ou como é que queria pôr o cabelo. Não era porque eu era indecisa, era porque eu de facto não estava a ser eu. Então, como eu não encontrava essa essência, eu não sabia o que é que eu queria vestir, ou pentear, ou pôr na cara, ou até a forma como queria decorar a casa. Então, ao início foi esse choque todo. Quando eu percebi, esta sou eu, então pensei, pronto, pode haver um caminho. Ok, já percebi que vou ter que fazer as pazes com quem eu sou, vou ter que fazer as pazes, vou ter que me perdoar por aquilo que eu não consegui fazer bem. Uh, e tenho que continuar. Uh, então vá, vou sentir. Deixa ver, deixa ver. Deixa ver, vou com calma, calma. Não é preciso ficar já aflita, deixa ver por onde é que eu posso começar. E o tempo ia passando, enfim. E de repente estava-me a lembrar. Porque eles depois, de hora em hora, por exemplo, eles pedem a todos nós para nos levantarmos, fazem-nos uma limpeza. Bem, eu vou-vos poupar o suspense e o que aconteceu foi que houve uma abertura como nunca tinha havido da abertura do meu chakra do coração. Então, não que eu visse aquilo pela primeira vez, ou seja, eu sempre fui aquilo, essa conexão com o coração, depois perdi essa conexão e ali voltei a tê-la. E o mundo, e o meu choque, o que me fazia comover e chorar, a partir da segunda hora, terceira hora, era o meu choque era como é que, meu Deus, o que eu não vi, o que eu não vi, que choque.
o que eu perdi do mundo por não ver a vida através do coração. Mas não é porque eu não quisesse, eu não conseguia aceder. E de repente ali houve qualquer coisa, já fiz muitos retiros e muitos trabalhos, enfim. Isto com as medicinas é uma coisa muito recente, mas já fiz muitos outros trabalhos, não é? De cura interior. E o tamanho da minha resistência durou 10 anos eu a fazer estes trabalhos e eu não conseguia abrir o coração. Até vos vou dizer mais. Todos nós somos amor, paz, luz e vivemos com o coração aberto. Mas, portanto, se nós somos consciência, nós temos acesso a tudo, nós somos tudo. Então, que dentro do tudo há a abertura do coração. Então, nós só temos que nos sintonizar a isso. Então, nós somos presente puro, nós somos o saborear o presente puro, só que se não sintonizamos com aquilo, não estamos a saborear o que já somos. É só isso, não pomos consciência naquilo. Então, eu funcionava muitas vezes, porque depois lá durante essas horas a passar eu percebia que em tantos e tantos momentos funcionei como se tivesse o coração aberto, mas não sentia. Eu não conseguia sentir. Portanto, eu fazia o que eu achava certo e isso só o coração é que pode dar. Uma coisa é o que eu acho certo da cabeça, mas o que eu me tive a lembrar é as coisas que eu acho certo e que fiz por coração, não é? Que não tinha que fazer e que fiz tantas. Eu fiz como se estivesse conectado ao coração, mas não conseguia sintonizar com essa conexão que já sou, não é? Então eu perdi o melhor da vida. Até agora. Há pessoas que morrem sem ter nunca essa conexão, portanto eu não me queria queixar de ter perdido tantos anos, queria comover-me com o presente que me estava a acontecer, que era a ver finalmente as minhas resistências terem cedido, enfraquecido o suficiente para eu finalmente me entregar. E depois, o mundo visto através do coração. E por isso é que eu tantas vezes estava impaciente, não gostava de esperar, não gostava de estar no presente, porque o presente, ao esperar, ou se a pessoa não está ligada ao coração, é de facto uma seca, não tem sabor. Quando a pessoa está conectada ao coração, não há pressa para nada, porque tudo é passível de ser amado. Então, tudo à minha volta era amor, as pessoas, de vez em quando, às vezes as pessoas iam dançar ali também perto da fogueira, ou iam conversar com a fogueira, e eu sentada no meu lugar e observando. E achava as pessoas tão infinitamente bonitas e boas e as coisas lá fora e o silêncio e uns cãezinhos que andavam por lá. Aquilo era tão... Nem vos consigo explicar. Passei assim algumas horas e a pensar às vezes em pessoas perto de mim que são só coração e a pensar, então estas pessoas viam o que eu não conseguia ver. Tantas coisas
das quais eu fazia troça antigamente, coisas ligadas ao amor ou ao mimo, e que percebi que eram absolutamente entendíveis e explicáveis. E a partir daí senti que seria possível, a partir de agora, eu viver de acordo com o meu coração. Porque primeiro foi o choque de perceber isto tudo, eu não quero lidar com isto. Mas depois, quando o coração finalmente abre, quando esta energia começa a fluir daqui, a pessoa diz assim: pronto, não importa mais nada, agora quero saborear a partir daqui, a partir de agora. Vou saborear a partir de agora. Então, o perdão a mim mesma vem naturalmente, o perdão aos outros vem naturalmente, de forma muito fácil. Então já não interessa punir-me porque não consegui ver antes. Uma grande compaixão por mim, por não ter conseguido ver antes. E depois aconteceu, depois a terceira fase foi ainda mais gloriosa, talvez. Não sei se foi mais, não quero pôr mais ou menos, mas é. Tem a ver com homens e mulheres e tem a ver com a ordem das coisas. Eu isto não sei se vou conseguir explicar completamente, mas agora andamos numa era muito feminista e o feminismo faz sentido, não é? Queremos direitos iguais, deveres iguais. Mas há uma ordem. No sentido. Há homens que dizem qualquer coisa como: já reconhecemos que as mulheres são superiores a nós em muitas coisas, na generosidade, na capacidade de se entregarem, na capacidade de falarem sobre o que sentem, na capacidade de amar. Mas quando nós entendemos de facto que o amor, primeiro, que não há certo nem errado, queria que mergulhassem mesmo naquilo que eu estou a dizer, de que não há certo nem errado. Vou voltar a dizer, não há certo nem errado. Isso é no mundo das leis dos homens. Que tu estás errado, vais para a prisão, ou tu estás errado e vais ser julgado. Mas isso é para a sociedade se organizar. Mas na visão geral não há certo nem errado. E resumindo, eu acho que o que eu percebi foi que os homens, nós podemos ser eventualmente superiores disso e os homens são superiores noutras coisas. Que eu não tenho a certeza que não sejam até mais importantes e grandes em termos de grandeza na ordem das coisas. Então, o homem, estamos sempre a falar no geral, não é? É muito mais indiferente
a mesquinhezes, a maldicências. O homem, existe no homem uma estabilidade que nos permite a nós, mulheres à volta, podermos termos as nossas variações todas, porque existe aquela pedra, aquele pilar. Estou a falar no homem no sentido arquétipo, que em cada homem há isso, não é? Não quer dizer que ele se comporte exatamente como tal, mas há lá essa essência e nós reconhecemos isso. Então as mulheres, quando estão atrás dos homens, mesmo quando estes lhes fazem mal, e que não é porque somos estúpidas, não é porque somos subalternas, não é porque nós suspeitamos sentimos esta importância na ordem das coisas, na importância destas qualidades na ordem das coisas. E quando as mulheres já foram maltratadas, enfim, e muitas vezes são julgadas porque ou voltam para a pessoa que as maltratou, ou procuram outra pessoa, e muitas vezes essa pessoa, em vez de quererem estar sozinhas durante o tempo, ou procuram outra pessoa, e essa pessoa, através de outras coisas, também não a trata como deve ser. Não é porque somos estúpidas, é porque nós temos uma suspeita da ordem das coisas. E que para nós irmos para o nosso lugar, para o lugar que nos pertence, nós precisamos dessa força também do homem. E uma coisa muito, muito importante que eu percebi nessa terceira fase da toma foi o quanto a minha ansiedade, os meus nervos, o eu sair do meu papel, do meu coração, de quem eu sou, se deve ao facto de eu não aceitar o meu papel e muitas vezes querer fazer o papel do homem. E esse não é o meu papel. E quando ali eu descubro qual é o meu papel, que se calhar, até por tradição familiar, até pela época cultural em que vivemos, eu achei que esse papel seria menor e não queria caber nele, não queria render-me a ele. E talvez até para vingar as mulheres da minha família, eu não me queria render a esse papel, mas por causa disso criei imensos problemas, por não querer aceitar a ordem. E quando a planta me começa a ensinar o meu lugar, ao início o meu ego debate-se e depois rende-se, e é um alívio tão grande. Saber, finalmente, não é saber, é saber que eu não tenho que fazer nada de especial. Só tenho que fazer aquilo que eu já gosto naturalmente de fazer. Ai, que bom que eu posso ser pausada. Ai, que bom que eu gosto de cuidar dos outros. Não é preciso mais nada. Segue a tua natureza, porque há outras ordens, outros pilares que estão à volta, estão por aqui, e que essa não é a tua função. E enquanto eu quis ser pilar e enquanto eu quis ser eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia relaxar. E não conseguia relaxar porque eu não estava na minha verdade. Achando que essa era a minha obrigação.
achando que a minha obrigação era dizer aos homens como é que eles tinham que viver, como é que tinha que ser as coisas, como é que. Eu saía do meu lugar, então eu também muitas vezes encontrava homens que não estavam no seu lugar de homem. Porque se eu estava a sair do meu lugar e queria ocupar o dele, eu tinha que atrair homens que já não estivessem no lugar deles. Porque um homem que está num lugar dele não quer uma mulher que queira ocupar o lugar masculino. Ele quer uma mulher que esteja no seu lugar feminino. E então, a partir daí é um alívio. Chorei várias vezes. Os índios que lá estavam eram 2 homens e eles eram incríveis. 2 homens mexicanos, 2 índios mexicanos, sábios. Um deles estava sempre calado, era ele que fazia as limpezas, era ele que fazia os rezos, de resto não falava. Eu pensava, caramba, muitas vezes nestes lugares quem está são os homens. Por alguma razão. Existe uma pedra, um pilar, que quando os homens vão para o seu poder, esse pilar essa força que ali estava naquela sala foi aquela força, eu estou aqui e é assim, eu não vario nem por nada, eu estou aqui e é isto que eu faço. E se eu não quiser falar, eu não falo. E é isto que eu faço. Essa força, essa não variabilidade que nós, mulheres, nos podemos dar ao luxo de a termos e que isso dá-nos valências para outras coisas, para outros lugares, ali, para vários cargos. Ver aquela força foi o que permitiu muitas pessoas da sala fazerem aquele trabalho assim, daquela maneira. Então eu, que toda a minha vida lutei no sentido de, também por tradição familiar, escritoras, mulheres da minha família que escreviam, insurgir-se, demarcar-se, posicionar-se. Então eu também tinha que seguir essa senda. Então quando eu encontro esse lugar e essa presença de espírito e essa lição, primeiro é demolidor e depois é acabar-se toda a ansiedade. E eu pensei, caramba, tantas questões psicológicas que vêm por as coisas não estarem na sua ordem. Que não vêm de mais nada, só vêm disso. A pessoa não estar em luta e a debater-se com o seu lugar, com quem é. Quem é? Então o meu ego toda a vida parece que viveu um desgosto de ser quem é. Como se eu quisesse ser sempre outra coisa, outra pessoa, ter um papel mais importante na vida dos meus filhos, na vida dos homens que passaram pela minha vida, na vida. Eu tinha. Então não consegui sintonizar com o aproveitar, com o conectar-me com o coração. Os homens que estão à minha volta, o não verbal deles, o não dito, o que diz, a energia que vibra, é ser quem tu quiseres. Eu estou aqui. E eu não aproveitei isso. E eu estou aqui, mesmo que eu cometa erros, mesmo não é? Não. Deixa.
Às vezes é preciso haver vendavais, não é? Como a natureza às vezes também manda catástrofes naturais. E a gente diz que foi o Pai do Céu, e o Pai do Céu, sendo Pai, é homem, e a gente não compreende, mas para a organização das coisas, que a gente não consegue entender na nossa lógica, aquilo foi preciso. E o que os homens fazem, os vendavais que os homens causam, e que tanta dor causa, eu percebi que é para haver uma ordem. Agora, ainda do jeito errado, do jeito violento. Vai haver uma altura que já não vai ser preciso isso. E os homens vão sintonizar, como já estão a sintonizar, com a sua verdade, sem ser preciso tanta violência. Enfim, um grande beijinho e até à próxima.